Hoje nós vamos estar falando aqui a respeito do mundo dos mortos. Para onde que a alma da pessoa vai depois que ela parte desta vida para outra? Será que quando nós morremos, nós vamos diretamente para o inferno? Será que quando uma pessoa morre, ela vai estar dormindo, inconsciente? Será que essa palavra Hades está se referindo à sepultura? Então vamos lá, são perguntas que não se calam no nosso dia a dia e que nem sempre nós temos uma resposta com respaldo bíblico para essa questão. São questões muito polêmicas que muito tem se discutido, se debatido ao longo da história da igreja. E que hoje nós vamos estar aqui entrando nessas questões, vamos tentar definir o que realmente é o mundo dos mortos, para onde a alma da pessoa vai depois que ela parte dessa vida para outra, depois que ela tomba, depois que ela morre. Para onde vai? Então vamos lá. Tem muitos que defendem a mortalidade da alma. Acredita que depois que uma pessoa morre, ele vai estar dormindo, vão estar inconsciente. Até mesmo existem denominações que acreditam nessa ideia, acreditam na mortalidade da alma. Só que, logicamente, com o respaldo bíblico, não há um respaldo para isso. Isso não é uma doutrina bíblica, isso é até mesmo uma doutrina humana, eu sempre digo assim. Jamais a alma da pessoa será aniquilada na sepultura. Quando Deus fez o boneco, soprou da sua essência a Adão. Então jamais a alma da pessoa será aniquilada na sepultura. Então vamos lá. E todas as pessoas que defendem a imortalidade da alma, geralmente eles citam Sheol e Hades. Então vamos lá. A palavra Sheol, ela é citada 65 vezes no Velho Testamento. Não existe essa palavra Sheol no Novo Testamento. Das 65 vezes que a palavra Sheol ela é citada no Velho Testamento, 31 vezes essa palavra Sheol ela vai estar se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Mas 34 vezes essa palavra Sheol ela vai estar se referindo ao mundo dos mortos, suplício das almas, lugar para onde vai a alma dos perdidos, do desobediente a Deus. Então vamos lá, quero até fazer algumas referências aqui. Em Jó, no capítulo 14, no versículo 3, diz assim: quem deram nem escondesse no Sheol e me ocultasse até que a tua ira passasse. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, diz assim: no Sheol para onde vais não há obra, nem projeto e nem conhecimento algum. Aqui a palavra Sheol está se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. No capítulo Jó, no livro de Jó, no capítulo 7, no versículo 9, diz assim: assim como as nuvens se desfazem e passa, aquele que desce ao Sheol não tornará a subir. No livro de Salmo, no capítulo 141, no versículo 7, diz assim: como quando alguém lavra e suga a terra, assim estão espalhados nossos ossos à boca do Sheol. Isaías capítulo 38, no versículo 18 e 19, diz assim: Sheol não te louvam, a morte não te celebra. Aqui a palavra Sheol está se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 19 ao 20, diz assim: todos vão para um lugar, todos vêm do pó e voltam, e todos voltam para o pó. Aqui a palavra Sheol, ela está absolutamente se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Em Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5 e 6, diz assim: os mortos não sabem coisas nenhuma. Em Jó, no capítulo 3, no versículo 3 ao 19, diz assim: agora repousaria tranquilo ali, repousam pequenos e grandes. Jó, capítulo 17, versículo 16, também diz assim: desceram elas as barras do Sheol, quando juntamente no pó teremos descanso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz assim: o pó volte à terra como o era. Então aqui a palavra Sheol, ela está claramente se referindo à sepultura, lugar
para aonde é colocado o corpo do morto. Então, para que nós lembramos, a palavra Sheol ela é citada 65 vezes no Velho Testamento. Das 65 vezes que essa palavra Sheol ela é citada no Velho Testamento, 31 vezes essa palavra Sheol ela está se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Mas 34 vezes a palavra Sheol também ela vai estar se referindo ao mundo dos mortos, ao suplício das almas, lugar para onde vai as almas dos desobedientes aos ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos agora estar buscando agora aqui algumas referências da palavra Sheol, do mundo dos mortos, né? Então vamos lá. Em Salmo, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim: os ímpios serão lançados no Sheol e todas as nações que se esqueceram de Deus. Aqui a palavra Sheol ela já está se referindo ao mundo dos mortos, suplício das almas, lugar para onde vai a alma dos desobedientes ao ensinamento de Jesus Cristo. Em Salmo, no capítulo 116, no versículo 3, diz assim: cercaram-me as dores da morte e os tormentos do Sheol se apoderaram de mim. Em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 14, diz assim: castigá-lo-ás com a vara e livra a sua alma do Sheol. Aqui também a palavra Sheol está se referindo ao mundo dos mortos. Em Ezequiel, no capítulo 32, no versículo 27, diz assim: estão no Sheol com as suas armas de guerra. Salmo 86, versículo 3 diz assim: livra minha alma do profundo do Sheol. Então aqui também a palavra Sheol está se referindo ao mundo dos mortos, suplício das almas, lugar para onde vai a alma dos perdidos. Em Jó, no capítulo 24, no versículo 19, também diz assim: assim como a seca consome as águas da neve, assim faz o Sheol aos que pecaram. Então aqui a palavra Sheol ela já não está se referindo ao mundo dos mortos. Não, aqui quero voltar um pouquinho aqui nesse versículo, a palavra Sheol ela não está se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Aqui a referência está em Sheol, mundo dos mortos, lugar para onde vai a alma dos perdidos, ao suplício das almas. Toda pessoa que defende a mortalidade da alma, eles acreditam que a palavra Sheol está se destinado unicamente à sepultura, lugar para onde vai ao corpo do morto. Então, quem acredita na consciência, na mortalidade da alma, citam Sheol e também Hades. Agora vamos estar aqui abordando essa palavra Hades. A palavra Hades, ela não está no Velho Testamento, nós só encontramos ela no Novo Testamento. A palavra Hades, ela é citada 10 vezes no Novo Testamento. E das 10 vezes que a palavra Hades é citada no Novo Testamento, ela está se referindo absolutamente no mundo dos mortos, suplício das almas, lugar para onde vai a alma dos desobedientes ao ensinamento de Cristo. Quero citar aqui alguns versículos. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: e tu, Cafarnaum, será elevado até o céu? Fez uma ponto de interrogação. Quero ler de novo. E tu, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, até o Hades tu descerá. No capítulo 10 de Lucas, no versículo 15, diz assim, refere ao mesmo versículo também: e tu, Cafarnaum, até o céu será exaltado? Não, até o Hades será abatida. Lucas, novamente, no capítulo 16, no versículo 23, diz assim: no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Atos, capítulo 2, no versículo 27, diz assim: porque não deixará minha alma no Hades. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, diz assim: onde está o morto, teu erguilhão? Fez uma pergunta. Onde está o Hades é a tua vitória. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Jesus disse: tenho a chave da morte e do Hades. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14:
A morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Na verdade, eu quero ler também Provérbio, capítulo 5, no versículo 5, que diz assim: os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem a Sheol. Provérbios, capítulo 7, versículo 27. Sua casa é o caminho do Sheol, que desce às câmaras da morte. Então, a palavra Hades, ela está se referindo a mundo dos mortos, lugar para onde vai a alma dos desobedientes ao ensinamento de Cristo, suplício das almas. O Hades também não é um lugar definitivo, é um lugar temporário. O Hades é um lugar de muito tormento, é um lugar de muita angústia. E você entra no Hades com todas as suas consciências. Hades é um lugar para onde é destinado a alma das pessoas desobedientes ao ensinamento de Cristo. Quando uma pessoa parte dessa vida para outra, parte em pecado, perdido, vamos dizer assim, ele vai para o Hades. E está registrado aqui em Lucas, no capítulo 16, no versículo 22 ao 23. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos. Então, aqui nós estamos entrando agora na consciência da alma. Então, o Hades aqui está se referindo a um lugar de muito tormento, de muita angústia, de muita tristeza. Nunca queira, meu irmão, ir para o Hades. Hoje você tem a oportunidade de poder escolher, de poder decidir aonde você quer passar a sua eternidade, né? Se você quer passar no Hades ou no seio de Abraão. Quando um perdido, uma pessoa desobediente ao ensinamento de Cristo, parte dessa vida para a outra, morre, ele vai para o Hades, que é o lugar de tormento, que está registrado em Lucas 16, no versículo 22 ao 23. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos. E quando uma pessoa parte desta vida para a outra, parte obediente à palavra de Deus, obediente ao ensinamento de Cristo, quando uma pessoa dessa morre, está também registrada em Lucas, no capítulo 16, no versículo 22, que eu vou ler aqui. Aconteceu que Lázaro morreu e ele foi levado pelos anjos ao paraíso. Então, quando uma pessoa obediente a Cristo parte, morre, ele entra no paraíso, no seio de Abraão, mas ele não entra sozinho. A alma dele entra conduzido pelos anjos, que está registrado na palavra de Deus. Então, nunca queira, meu irmão. Hoje você pode decidir. Nesse instante, nesses minutos que nós estamos conversando aqui, milhares de pessoas partem dessa vida para outra. Muitos partem sem Cristo, perdendo o direito de entrar no paraíso, indo diretamente para o Hades. Me parece que são 180 pessoas morrem por minuto. E hoje você pode decidir. E jamais a alma vai ficar inconsciente. Jamais a alma vai ficar dormindo depois que você morre. A alma jamais é aniquilada na sepultura, nunca. Não há base, não há respaldo bíblico para isso, não existe isso aí. Isso aí não existe um fundamento. Quero ler aqui também para a consciência da alma. Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 6 ao 10, diz assim: almas dos que foram mortos clamavam em grande voz. Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, diz assim: vi as almas dos decapitados. Isso aqui é uma visão que quando Deus leva, João mostra para ele, quando João escreve, né, o livro de Apocalipse. João estava na ilha de Patmos e Deus então Jesus Cristo manifesta a João. Então ele mostra para ele, e isso aqui é uma visão de João. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, diz assim: não temas os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Lucas, no capítulo 23, no versículo 42 ao 43, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui nós estamos falando da consciência da alma, quando uma pessoa parte desta vida para outra, obediente ao ensinamento de Jesus Cristo,
ou desobediente ao ensinamento de Jesus Cristo, a pessoa parte com todas as suas lembranças, parte conscientemente. Quem morre no pecado, desobediente a Jesus Cristo, está relatado aqui no capítulo 16 de Lucas, o versículo 22 ao 23. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos. Agora, quando uma pessoa parte dessa vida para outra, parte desobediente ao ensinamento de Cristo, ele entra no paraíso, no seio de Abraão, conduzido pelos anjos. Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 42 ao 43, também Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Isso aqui é uma palavra que, quando Jesus Cristo estava ali no Calvário, naquela cruz, uma terceira pessoa que também morreu com ele crucificado, reconheceu quem era Jesus Cristo e, pedindo perdão, Jesus Cristo virou para ele e disse: hoje estará comigo no paraíso. Aqui nós estamos falando da consciência da alma. Quando uma pessoa morre, parte desta vida para outra, né? Quando uma pessoa parte em pecado. Também em Salmo, capítulo 9, no versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no Sheol, e todas as nações que se esqueceram de Deus será lançado no Hades, e todas as nações que se esqueceram de Deus será lançado. Então Hades é um lugar de tormento, meu amigo, de muita angústia para os desobedientes. Mas Hades também não é um lugar definitivo. Hades é um lugar temporário, que quando uma pessoa morre, ele entra no Hades e ficam ali em tormento, aguardando o juízo final. O destino final para aqueles que estão no Hades, que foi para o Hades, o destino final é o lago de fogo, que está registrado em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, que diz assim, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Esse é o destino final. Então, quando uma pessoa morre, parte nessa vida para outra em pecado, ele vai para o Hades, e ele fica aguardando ali ao juízo final, que está registrado em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, que diz assim: a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. E aqueles que morreram obedientes ao ensinamento de Jesus Cristo, as pessoas que partem desta vida para outra, que foi obediente, que pediu perdão pelo que fez, que se arrependeu, o erro, meu irmão, não é o que você fez nesse momento, o que está em jogo, o que você vai fazer daqui para frente, sabe? O que entra no seio de Abraão, no lugar de descanso, de paz, depois da morte, é aquelas pessoas que se arrependeram, que pediram perdão pelos seus pecados. Não importa o que você tem feito na sua vida, não importa quem você tem sido, o que importa é que você reconheceu, pediu perdão e não praticou mais. O paraíso não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pessoas que conhecem que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. O Hades é o lugar daqueles que se arrependeram do que cometeram, do que fez aqui nessa terra, e começou a produzir frutos de arrependimento aqui na terra. O fruto de arrependimento é o que vai conduzir a sua vida e o arrependimento. Então, quando essa pessoa que se arrependeu do que fez morre, parte dessa vida para outra, ela entra no paraíso, que está também registrado em Mateus, aliás, está registrado no capítulo 16 de Lucas, no versículo 42 ao 43, que Jesus Cristo diz: hoje estará comigo no paraíso. E também, quando essa pessoa parte, morre, ela não entra também no seio de Abraão, no paraíso, sozinho. Ela vai entrar conduzido pelos anjos. Quando uma pessoa morre obediente ao ensinamento de Cristo, ele entrará conduzido pelos anjos no paraíso, que está registrado em Lucas, no capítulo 16, no versículo 22, que diz assim: aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao paraíso. Glórias a Deus. O paraíso também não é o lugar definitivo para a nossa alma, para a alma daqueles que morreram, mas foram obedientes a Jesus Cristo. O paraíso também é um lugar temporário. O lugar definitivo é o céu.
sim, o céu será um lugar eterno, um lugar de paz. No céu não haverá morte, a morte será aniquilada, como diz aqui no capítulo 20 de Apocalipse, que diz assim no versículo 43, o Hades e a morte será lançada no lago de fogo. Então no paraíso, no céu, não existirá morte, no céu não existirá velhice, seremos todos jovens, eternamente. Então está um lugar extraordinário, eu não tenho nem para explicar, esperando a alma daqueles que partiram desta vida para outra, vão partir conscientemente e obedeceu ao ensinamento de Jesus Cristo, se arrependeu do que fez aqui nessa terra. O destino final para a sua vida é o céu. O destino temporário é o paraíso. Entre no paraíso conduzido pelos anjos. Então, quero pedir a Deus nesse momento que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abra, em nome de Jesus Cristo, que abra o seu entendimento, coloque no seu coração uma capacidade para que você possa entender essas palavras, para que os seus olhos sejam abertos e você entenda a palavra de Deus, que a luz da palavra de Deus alcance a sua vida, iluminando a sua casa, a sua família. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão. Clique aí no nosso canal para que nós possamos... Obrigado.